crime verdadeiro é, e sempre será, um tópico perturbador para pesquisar e discutir. Ele lida com os aspectos mais sombrios e depravados da humanidade. Enquanto isso, é frequentemente o que atrai muitos de nós um interesse em por que algumas pessoas fazem as coisas que fazem e por que as coisas acontecem de uma certa maneira também é capaz de nos dar noites sem sono e sentimentos de ansiedade, como o vídeo de hoje pode mostrar. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 imagens perturbadoras ligadas a casos não resolvidos. Lisa Guerrieri e Brandon Rumbaugh. Lisa Guerrieri, de 19 anos, e Brandon Rumbaugh, de 20, eram, segundo todos os relatos, um jovem casal comum, profundamente apaixonado. Para comemorar o aniversário de 1 ano, o casal planejou reservar uma viagem para a Disneyland, mas seus planos não deram certo. Então, eles decidiram acampar na Bumblebee Road durante a noite, cerca de 1 hora de sua casa, em Scottsdale, Arizona. O casal só conseguiu passar 1 noite fora de casa, pois Brandon, que trabalhava como personal trainer, tinha que trabalhar cedo na manhã seguinte. Na noite de 17 de outubro de 2003, o casal partiu. A mãe de Lisa, Paula Guerrieri, lembrou-se de ligar para a filha enquanto ela estava a caminho da rua Bumblebee. Perguntei a ela se já estava lá. Ela disse que não, que ainda tinham muitos quilômetros a percorrer. Eu disse, ok, apenas tenha cuidado. Essa foi a última conversa que tive. A rua Bumblebee está localizada fora da Interestadual 17, com os investigadores notando que era uma parte desolada do deserto, que é mais popular hoje para festas do que era em 2003. Na manhã seguinte, ambas as famílias ficaram preocupadas quando o jovem casal não voltou para casa, conforme planejado. Paula lembrou do dia em que ela desapareceu. Eu sabia que havia algo errado. Chame isso de instinto materno. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que havia algo errado. Ela começou a ligar para amigos e parentes de sua filha, perguntando se alguém a tinha visto ou ouvido falar dela, mas ninguém sabia. Paula então procurou a polícia, mas não foram os investigadores que descobriram o par. Em vez disso, foram os amigos de Brandon. Quando ele faltou ao trabalho, eles percorreram a I-17, buscando o local que Brandon descreveu como acampamento. Eventualmente, eles se encontraram na estrada Bumblebee, onde descobriram o caminhão da mãe de Lisa que ela havia emprestado para a viagem. Para a viagem, andando ao redor da parte de trás do veículo, eles viram os corpos de Brandon e Lisa ainda em seus sacos de dormir. As autoridades acreditam que o casal foi atacado enquanto dormiam ou se preparavam para tal. O comandante Tom Boltz, do escritório do xerife do condado local, disse à American Broadcasting Company News: há evidências de que Lisa provavelmente acordou em algum momento durante o ataque, mas não podemos afirmar com certeza agora. Após as autópsias, foi determinado que tanto Lisa quanto Brandon morreram de múltiplos ferimentos de bala, com as balas vindo de uma arma de calibre 25. Investigadores suspeitaram de assassinato seguido de suicídio, mas mudaram de ideia ao perceberem que a arma não estava na cena do crime. Neste ponto, foi considerado um duplo homicídio. A mãe de Lisa notou depois que faltavam no caminhão alguns itens, as chaves de Lisa e uma filmadora emprestada de Paula. A pista mais notável no caso veio de uma câmera descartável descoberta na cena do crime. Ela havia sido quebrada ao meio, levantando suspeitas de que o dano foi intencional para inutilizá-la. Os investigadores descobriram que o par havia comprado a câmera pouco antes de iniciar sua viagem para a estrada Bumblebee em um supermercado de sua cidade natal,
Uma das fotos retiradas da câmera era de Lisa, se divertindo na caçamba do caminhão, parecendo feliz e à vontade. Outra imagem mostrava Brandon fazendo o mesmo. Seu rosto é mais inexpressivo que o de Lisa, mas ainda assim não há nada que indique que algo está errado. A mãe de Lisa não acredita que a expressão de sua filha seja genuína. Ela afirmou que não era o sorriso dela. Era como se ela estivesse assustada e estivesse sorrindo. A foto mais estranha do rolo era uma imagem superexposta que é difícil de distinguir, além de uma luz de teto pendente e possivelmente uma planta pendente. Alguns detetives online acreditam ver uma janela e um ombro além disso. Os investigadores suspeitam que a fotografia foi tirada dentro de um estabelecimento local, que era um restaurante, em 2003, embora outros relatórios afirmem que os investigadores não determinaram conclusivamente onde a foto foi tirada. Eles notaram que é a última imagem registrada antes da morte dos dois. Houve poucas atualizações desde então. As autoridades especularam que os assassinatos estavam ligados aos de Lindsay Cutshaw e Jason Allen, outro casal encontrado morto dentro de seus sacos de dormir. No entanto, um homem chamado Sean Michael Gallen se declararia culpado pelos últimos assassinatos e não se acredita que ele esteja envolvido nas mortes de Lisa e Brandon. Mesmo sem pistas, os investigadores estão confiantes na resolução do caso. Eles observaram centenas de pessoas próximas durante o ataque e investigaram muitos desses indivíduos nas semanas após o crime. O comandante Tom Boltz disse à American Broadcasting Company News: ainda há pessoas de interesse. Há muitas pessoas que entrevistamos, muitas pessoas que investigamos. Não podemos dizer que nenhuma delas deixou de ser uma pessoa de interesse. Muitas pessoas ainda estão no radar. Eles esperam que os avanços forenses os ajudem a encontrar justiça ou que a passagem do tempo faça com que alguém que sabe algo se apresente. Se você tiver alguma informação sobre os assassinatos de Lisa Guerreri e Brandon Rumbaugh, você pode deixar uma dica anonimamente no número 1800-9323-232 ou enviar uma dica usando o link na tela. Uma recompensa de $10 mil está disponível para qualquer informação que leve a uma prisão neste caso. Brianna Maitland, de 17 anos, foi vista pela última vez na sexta-feira, 19 de março de 2004. Naquela manhã, ela fez um exame para obter seu General Educational Development. A vida da adolescente tinha sido um tanto turbulenta nos últimos 6 meses, depois que ela decidiu sair da casa dos pais em East Franklin, Vermont, para ficar mais perto de seus amigos e ganhar alguma independência. Nos meses após sair de casa, ela lutou para encontrar moradia estável, frequentemente ficando com amigos por curtos períodos antes de seguir em frente. Como resultado, ela abandonou a escola. No entanto, no final de fevereiro de 2004, ela se mudou para a casa de sua amiga Gillian Stout em Sheldon, Vermont. E agora que sua vida estava mais segura, ela decidiu se matricular em um programa General Educational Development para que pudesse terminar a escola. Após terminar o exame, Brianna encontrou-se com sua mãe, Kelly, para um almoço comemorativo. Segundo Kelly, tudo ocorreu bem. Brianna parecia feliz e discutiu seus planos universitários enquanto comiam. Depois de terminarem a refeição, fizeram algumas compras e resolveram alguns assuntos, mas enquanto estavam na fila para pagar em uma loja, Kelly lembrou que algo do lado de fora parecia ter chamado a atenção de sua filha, algo que a fez parecer angustiada e agitada. Brianna disse à sua mãe que voltaria logo e saiu da loja. Pouco depois, Brianna e Kelly se reencontraram, mas Brianna disse que tinha que ir se preparar para o trabalho. Na época, ela trabalhava no Black Lantern Inn, um restaurante na cidade de Montgomery. Como Kelly não queria pressionar sua filha a falar, ela optou por não perguntar a Brianna sobre o que ela tinha visto e, em vez disso, a deixou em casa entre 3:30 e 4 da tarde. Infelizmente, essa seria a última vez que Kelly veria sua filha,
Vários dias se passariam antes de Brianna ser dada como desaparecida. Sua colega de quarto, Gillian, estava fora todo o fim de semana e não voltou para casa até segunda-feira, dia 22, quando percebeu que Brianna não estava lá. No entanto, ela presumiu que Brianna estava passando a noite em outro lugar e não se alarmou de imediato. Somente quando não teve notícias no dia 23, entrou em contato com Kelly para perguntar sobre o paradeiro de Brianna. Ao ouvir que sua filha não estava em casa, Kelly começou a ligar para os amigos e parentes de Brianna em busca de respostas, mas ninguém tinha visto ou falado com a jovem de 17 anos, e ela então entrou em contato com as autoridades. No dia seguinte, os pais de Brianna viram a foto de um Oldsmobile 88 de 1985. Era o carro de Brianna. Sem o conhecimento deles, o veículo havia sido encontrado abandonado no que é conhecido localmente como a Casa Velha de Dutchburn, um prédio abandonado na Rota 118 em Richford, a apenas 1 milha da pousada Black Lantern, na tarde de sábado, 20 de março, o dia após Kelly ter visto Brianna pela última vez. Ele estava recuado ao lado do prédio com um pedaço de compensado no porta-malas, retirado de uma janela. Um policial estadual de Vermont encontrou o carro, presumiu que havia sido abandonado por um motorista bêbado e o mandou rebocar. Dentro estavam alguns cheques salário da Brianna, enquanto do lado de fora havia algum trocado, um cigarro não fumado e uma garrafa de água. Investigadores descobriram que várias pessoas passaram pelo carro na noite em que Brianna desapareceu. Um homem viu entre as 23 horas e 30 e suspeitava que os faróis do carro estavam acesos e as portas abertas, porém não avistou ninguém dentro ou próximo ao veículo. Da mesma forma, um segundo homem, que o viu entre meia-noite e meia-noite e meia, viu uma seta piscando no carro, enquanto por volta das 4 da manhã, um ex-namorado de Brianna passou por ele a caminho de casa após uma noite no Canadá. Ele achou que reconheceu o carro de Brianna, mas não parou para verificar. Ele notou que não viu ninguém dentro ou ao redor do veículo. Na manhã seguinte, vários motoristas pararam para fotografar a cena assustadora. Uma dessas pessoas relatou encontrar uma garrafa de água, moedas soltas e uma pulseira ou colar no chão perto do automóvel. Apesar das pistas estranhas e da falta de notícias de Brianna por 5 dias, os investigadores inicialmente acreditavam que ela tinha fugido. Eles vasculharam a área próxima ao veículo abandonado dela e usaram cães farejadores, mas não encontraram evidências da adolescente desaparecida. Algum tempo depois, a polícia declarou que pode ter havido um crime envolvido no desaparecimento de Brianna, enquanto o FBI observou que seu carro provavelmente foi deixado onde estava para fazer parecer que ela havia se envolvido em um acidente. As autoridades determinaram que Brianna havia chegado ao seu turno no Black Lantern Inn no último dia em que foi vista. Ela saiu do restaurante às 23h20 de 19 de março, informando aos colegas que iria direto para casa, pois trabalharia em seu segundo emprego no dia seguinte. No entanto, ela nunca chegou a esse segundo emprego. Eles também descobriram, durante a investigação, que ela teve uma briga física com um ex-amigo 3 semanas antes do desaparecimento. O ex-amigo, Kelly Lacrosse, supostamente bateu repetidamente no rosto de Brianna em uma festa. Brianna recusou-se a responder, apesar de ter treinado em artes marciais. Ela, posteriormente, prestou queixa contra Lacrosse, mas foram retiradas quando Brianna desapareceu. Uma semana após o desaparecimento, a Polícia Estadual de Vermont recebeu uma dica anônima que afirmava que ela havia sido sequestrada e estava sendo mantida contra sua vontade em uma casa em Berkshire, cerca de 10 milhas de Montgomery, onde ela trabalhava. O endereço fornecido aos investigadores era uma propriedade alugada e, na época, 2 homens moravam nela, Ramon Ryans e Nathaniel Jackson. Os dois eram conhecidos traficantes de drogas de Nova York e, em 15 de abril de 2004, a polícia invadiu a propriedade
Embora uma abundância de parafernália de drogas tenha sido descoberta na casa, não havia sinal de Brianna. Nenhuma evidência indicava que ela estivera dentro do prédio. As autoridades logo descobriram que a jovem de 17 anos conhecia os dois homens, depois que amigos alegaram que ela havia experimentado drogas pesadas algum tempo antes de desaparecer. Mais tarde, naquele ano, a polícia recebeu uma declaração de uma mulher que implicava tanto Ryan quanto Jackson no desaparecimento de Brianna. A mulher escreveu em detalhes gráficos sobre o suposto assassinato, que ocorreu cerca de uma semana depois que Brianna foi vista pela última vez, e afirmou que foi o resultado de uma discussão que a adolescente teve com Ryans porque ela havia emprestado dinheiro a ele para comprar cocaína. A mulher disse que o corpo desmembrado de Brianna foi guardado no porão de uma casa de uma mulher presa recentemente e descartado em uma fazenda de porcos. Apesar do relato detalhado e assinado, as autoridades nunca conseguiram corroborar as alegações. Enquanto isso, a família de Brianna afirmou ter recebido várias ligações anônimas alegando que ela estava amarrada a uma árvore na floresta e seu corpo havia sido jogado em um lago. Na próxima década, houve pouco avanço no caso. Em 2006, uma mulher parecida com Brianna foi vista em imagens de circuito fechado de televisão em um cassino em Atlantic City, Nova Jersey. A identidade da mulher nunca foi estabelecida. 6 anos depois, a polícia teorizou que o desaparecimento dela estava conectado ao infame serial killer Israel Keys, mas essa hipótese foi descartada posteriormente. A maior reviravolta no caso ocorreu em 2022, quando os investigadores anunciaram que o DNA coletado de um item perto do carro de Brianna, em 2016, finalmente havia sido combinado com um indivíduo. Os detetives revelaram pouco, afirmando que a pessoa não identificada havia sido muito cooperativa e que, só porque a pessoa havia sido identificada, isso não a tornava automaticamente um suspeito. O contato se deu por meio de um teste genealógico. Não houve grandes atualizações desde então. Brianna Maitland, de 17 anos, foi vista pela última vez em 19 de março de 2004, quando saiu do estacionamento do Black Lantern Inn, onde trabalhava em Montgomery, Vermont. Seu Oldsmobile 88, verde de 1985, foi localizado no dia seguinte, ao lado de uma propriedade abandonada, a cerca de 1 milha do restaurante. Brianna está desaparecida desde então. Ela é descrita como uma mulher branca de cabelos castanhos e olhos cor de avelã. Ela tem 1,62 m de altura e pesava cerca de 47 quilos quando foi vista pela última vez. Brianna também tem uma cicatriz na testa, perto da sobrancelha esquerda, e um piercing na narina esquerda. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, ligue para a linha de dicas da Polícia Estadual de Vermont no número 184-488-477. Uma recompensa de $40 mil está disponível para quem puder levar os investigadores até Brianna ou seus restos mortais. Julie Pacey. Na manhã de segunda-feira, 26 de setembro de 1994, há 38 anos de idade, Julie Pacey deixou a casa que compartilhava com seu marido Andrew e seus 2 filhos em Grantham, Inglaterra, e saiu para trabalhar na creche de São Pedro. Ela voltou para casa por volta das 2h45 da tarde, mas saiu meia hora depois para ir às lojas. Várias testemunhas viram Julie, em seu Audi, dirigindo pela Highcliffe Road, não muito longe de sua casa, por volta dessa hora. Estranhamente, enquanto ela estava dirigindo, um homem em macacão azul foi visto caminhando na mesma estrada e saindo da calçada para a própria estrada, fazendo com que a mãe de 2 quase o atingisse. Após o veículo dela passar, o homem virou-se e correu em sua direção. Essa foi a última vez que Julie foi vista viva. Horrivelmente, foi a filha de 14 anos de Julie, Helen, que descobriu o corpo de sua mãe.
ela voltou para casa da escola, por volta das 4h15 da tarde, para encontrar sua mãe morta no chão do banheiro de cima. Uma autópsia posterior mostraria que Julie havia sido sexualmente agredida e estrangulada até a morte, com as autoridades determinando que um cordão havia sido usado para matá-la e que a morte ocorreu muito pouco antes de seu corpo ser encontrado. Embora suas roupas permanecessem no corpo, alguns itens estavam desarranjados. Quase nada estava errado na casa, mas um relógio que ela comprou em uma viagem à França havia sumido. Nunca foi recuperado, e há alguma especulação de que foi levado como um troféu, pois era um acessório barato, embora alguns policiais acreditem que possivelmente foi dado como um presente. Ao investigar a vida de Julie, os detetives descobriram vários incidentes suspeitos que poderiam estar relacionados ao seu assassinato. No dia 23 de setembro, apenas 3 dias antes de sua morte, uma estudante, caminhando em direção à casa dos Pacey, onde esperaria sua mãe para buscá-la, viu um homem estranho se aproximando da entrada da casa da família. Conforme ela se aproximava da casa e da porta dele, o homem saiu novamente e passou por ela. Ela o descreveu como usando botas de trabalho marrons e macacão azul, sendo gordinho e aparentando ter cerca de 35 anos. Ela acrescentou que o rosto dele era todo rosado, indicando uma tez avermelhada. Ao entrar na casa dos Pacey, Julie perguntou à menina se ela tinha visto o homem. Ela disse à menina que ouviu uma batida na porta e presumiu que era ela, mas, em vez disso, era o homem pedindo direções para a estrada Eskdale. Essa menina, mais tarde, ajudou a fazer um retrato falado detalhado e assustador do suspeito, que foi divulgado entre o público. Outro incidente estranho, possivelmente ligado ao caso, foi que o carro da família Pacey era um Audi 80, mas vários testemunhas acreditavam que tinham visto Julie dirigindo um BMW Série 5 pouco antes de sua morte. Por volta das 2h50 da tarde do dia 26 de setembro, dia do crime, um conhecido viu o veículo entrar na garagem dos Pacey, onde o Audi já estava estacionado. Ninguém na família sabia como Julie teria acesso a um BMW e ninguém na família possuía um que ela pudesse pegar emprestado. No entanto, os investigadores acreditam nas observações, pois muitas das testemunhas eram pessoas que conheciam Julie bastante bem e sabiam que os Pacey só possuíam o Audi. As autoridades ficaram totalmente desconcertadas com o caso de Julie. Não havia sinais de arrombamento e nenhuma evidência de luta, com os investigadores notando que suas unhas bem feitas estavam em perfeitas condições e intactas, e embora o motivo tenha sido determinado como sexual, a razão exata pela qual a mãe de 2 filhos foi alvo ainda é incerta. Notavelmente, no dia de sua morte, um BMW que correspondia à descrição do que foi anteriormente descrito por testemunhas foi visto saindo em alta velocidade da casa às 3h20 da tarde, por volta do horário em que Julie encontrou o homem de macacão azul enquanto dirigia o Audi na Highcliffe Road. Houve vários avistamentos do homem de macacão azul entre os dias 22 e 27 de setembro, em toda Grantham, incluindo os bairros onde a família Pacey morava. Essas testemunhas disseram aos investigadores que ele sempre pedia direções para vários locais, mas nunca precisava que repetissem as instruções. Na manhã seguinte à morte de Julie, por volta das 9 horas, ele foi visto chutando grama no bairro, como se procurasse algo, e mais tarde entrou em uma loja no centro, onde os funcionários o descreveram, agindo de maneira totalmente suspeita. Ele ainda estava usando seu macacão azul, e é frequentemente referido na mídia e por testemunhas como o Homem do Macacão. Nas semanas após o assassinato, a polícia entrevistou testemunhas, vizinhos e amigos, e abordou transeuntes em busca de informações, enquanto o retrato falado do Homem do Macacão era distribuído aos moradores do bairro dos Pacey. Os pais dela sugeriram que o agressor conhecia a vítima, notando que ela foi atacada em casa no único dia em que não cuidava de crianças, antes de seus filhos retornarem da escola. 3 anos depois, em 1997, um detetive do caso disse que o crime foi premeditado.
O caso de Julie ficou adormecido por anos. Em 2015, no entanto, um segundo apelo foi feito no programa Crime Watch da British Broadcasting Corporation, onde foi revelado que um perfil de DNA do assassino havia sido extraído das evidências, embora não correspondesse a ninguém no Banco de Dados Nacional de DNA do Reino Unido. A polícia solicitou que o homem de overall se apresentasse para ser descartado da investigação, porém ele nunca o fez. Pouco depois da exibição do programa, o ator que interpretou o homem de overall na reconstituição dos eventos para o Crime Watch foi denunciado à polícia porque se parecia muito com o retrato falado original dos anos 1990. A polícia coletou o DNA do homem, que não correspondia ao da cena do crime, sem saber que ele era o ator usado no programa. Steve Watson, o ator, afirmou que foi acusado repetidamente ao longo dos anos por pessoas que o abordavam na rua, e ele chegou a ser preso pela polícia quando apareceu para filmar a reconstituição. Ele declarou: "Meu rosto ficou na tela por muito tempo, e mesmo assim, as pessoas na rua diziam: 'Oh, é aquele o assassino'." Ao ouvir essas palavras, você pensa que é apenas uma reconstituição e espera que entenda. Mas infelizmente eles não entendem. O caso de Julie segue sem solução. Caso tenha informações sobre o assassinato dela, entre em contato anonimamente com o Disque Denúncia no 0800 55 5111. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e reações nos comentários abaixo. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.